né? Se podemos estar juntos, estar presente no Senhor, confiar, entregar a Ele, porque nós confiamos. Inclusive, eu vou pedir que vocês vão justamente ao Salmo que fala sobre isso. Eu peço que todos abram a Bíblia Sagrada no Salmo 37, por favor. Culto de libertação, abrindo com o Salmo 37 essa noite, em nome do Senhor Jesus. Assente-se mesmo à mesa, porque o verdadeiro pão do céu é a palavra de Deus. E Ele é o que alimenta a nossa alma e nos faz permanecer firmes, fortes, em pé. Como podemos aí ver testemunhos tremendos dessas mães, né? Eu cito aí uma Leonora, mas não podemos esquecer da Varoa Guerreira também, nossa irmã missionária Ana, que também recentemente teve uma dor semelhante, né, missionária Ana? Mas está aí, as duas dando uma lição de fé, né? Para todos aqueles que às vezes encontram dão brechas, né, para o inimigo em situações, né, bem menores, que acho que não tem nada comparado com essa situação, né? É uma situação realmente complicada, em que somente quem é mãe mesmo, não vou nem falar pai e mãe, porque acho que o sentimento é diferente. A mãe tem um sentimento inigualável, é o único sentimento que parece que é o amor de Deus, é o amor da mãe, né? Então a gente sabe que com certeza é um amor incontestável. E ao ver essas guerreiras aí, mesmo diante de uma situação adversa como essa, estar presente é constrangedor para muitos que às vezes um pequeno resfriado o afasta da obra, né? Então isso é muito importante, é um testemunho muito grande e de muita importância para a edificação da fé da própria igreja. Amém ou amém? Mas Salmo 37, culto de libertação, fala aquilo que o Espírito Santo manda dizer às igrejas, né, amados? Salmo 37, e nós vamos ler do versículo 3 ao versículo 5. Eu quero crer que todos encontraram, amém? Um texto muito conhecido, né? Diz assim: confia no Senhor e faze o bem, habitas na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te, ou seja, alegra-te também no Senhor, e Ele te concederá o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo. Diga glórias a Deus. Vamos fazer nossa oração mais uma vez. Agora temos a companhia dos nossos irmãos na internet, então vamos orar junto com eles em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, nós nos prostramos mais uma vez em oração para pedir a Tua graça sobre esse culto, sobre todos que ouvirão a Tua palavra, sobre a boca desse Teu servo que irá ministrar aquilo que o Senhor revelou ao meu coração para o coração da Tua igreja. Que tanto eu, pregador, quanto ouvintes, possamos todos sair renovados e fortalecidos após esta mensagem, porque nós sabemos que o verdadeiro pão que alimenta a nossa alma é a Tua palavra, e sem a Tua palavra nós não temos força para nada, aliás, nada somos. Então nós tomamos posse desse alimento espiritual que vem nos fortalecer, nos dar a fé necessária para vencermos este mundo, em nome de Jesus. Para a Tua glória, Pai, Filho e Espírito Santo, revela ao coração dos Teus filhos, dê a todos eles discernimento daquilo que o Senhor me trouxe como mensagem, em nome de Jesus. Amém, meus amados? Eu vou ler de novo então. Confia no Senhor, versículo 3, e faz o bem, habitas na terra, e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te, ou seja, alegra-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Glórias a Deus. Deus está falando, obviamente, de uma coisa muito maior do que os prazeres carnais, né? Obviamente, Ele está falando de algo muito maior, da nossa salvação. Quando você está em Espírito, o que está no teu coração é um só desejo, de ser salvo. Então é claro que Deus está falando de algo muito maior do que nossos meros desejos e necessidades físicas. Até porque Ele não vai entrar em contradição com a palavra dele. Ele vai dizer sempre: olha, se você buscar o meu reino, a minha justiça, né? Em primeiro lugar, se você fizer isso, tudo aquilo que você necessita, eu vos concederei. Diga amém? Então é muito importante nós entendermos o contexto. É como aquele texto que fala, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Aí as pessoas vão lá e buscam entender isso de uma forma carnal. Só que tem que entender o contexto que o apóstolo Paulo foi
escreveu aquilo, né? Não é esse texto, não é essa mensagem, mas ele escreveu isso num contexto em que eles viviam uma situação dificílima. Então ele que diz, olha, um pouquinho antes dessa frase ele diz, olha, eu sei estar bem com Deus, estar feliz com Ele, tanto na alegria quanto na tristeza, tanto na prosperidade como na dificuldade. Amém, igreja? É por isso que ele fala, tudo eu posso, estando naquele que me fortalece. Amém, igreja? É por isso que essas varoas foram citadas agora como mulheres valorosas que puderam suportar essa dor, porque estão naquele que as fortaleceram para isso. Amém, igreja? Louvado seja Deus por isso, tá? Então é muito fácil pegar um texto aqui e trazer uma mensagem de prosperidade, né? É claro que Deus está no meio dessas mensagens de prosperidade, não tenha dúvida disso. Mas se não for ensinado ao povo de Deus o contexto do que deve ser feito para alcançar a bênção material, que é buscar o reino de Deus, a sua justiça em primeiro lugar, todo mundo vai vir para as igrejas só para buscar a bênção e esquecer que a bênção maior, a maior, não existe bênção, nada que compare com a salvação, porque nem olhos viram, jamais ouvido ouviu, jamais penetrou em qualquer coração humano aquilo que está preparado para aqueles que amam a Deus, a glória eterna. Como também nada se compara com o horror que há de vir sobre aqueles que se perderem, as almas que não forem salvas. Sendo que Deus nem está preparando esse abismo eterno, esse lugar de tormento eterno para as almas dos homens. Não foi para isso. Mas infelizmente a cauda daquela serpente lá na glória, né, o dragão, a antiga serpente, arrastou uma terça parte dos exércitos de Deus. Conseguiu convencer com a sua sagacidade, com a sua astúcia, arrastou uma terça parte dos exércitos de Deus aqui para a terra. Foi lançado com ele. E aí não podemos esquecer que o que ele puder fazer antes da perdição dele eterna, que vai ser apagado o nome dele, o que ele puder fazer para arrastar com ele lá para o abismo eterno, almas ele fará. Então convém que nós fiquemos atentos e revestidos do poder de Deus. Amém? É sobre isso que vamos falar essa noite, em nome de Jesus. Amém? Todos estão felizes por estar no culto de libertação? Aleluia. Espero que todos estejam com o coração aberto mesmo para receber, às vezes, mensagens que com certeza a sua carne não vai se agradar, mas que tua alma regozija-se, fica feliz, porque a carne vai voltar para o pó, né? Mas o espírito e a alma voltam para Deus. Amém? Então, em que circunstâncias será que Davi escreveu esta mensagem? Eu falei das circunstâncias que o apóstolo Paulo escreve em Filipenses 4, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Acabei de explicar que ele escreveu numa situação muito complicada. Ele, assim como o salmista, né, do Salmo, que todo mundo conhece, o Salmo, famoso Salmo 23, né? Quem vê aquele Salmo lá, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Você acha que o homem está sentado no trono escrevendo aquilo, né? Ele está no meio das cavernas, nos montes, fugindo de uma caça que o próprio parente dele está caçando ele, que é Saul. Ele está no momento que a vida dele está em jogo. E ele só tem um refúgio, porque é simplesmente um rei, o rei da nação israelita está atrás dele com todos os exércitos. Ele está no momento mais difícil da vida dele, que é Davi, quando ele escreve o Salmo 23. Tudo. E aí sim o apóstolo Paulo também, tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Então aqui também, como é que Davi escreve então em que contexto ele está escrevendo? Como ele está escrevendo esse Salmo 37? Primeiro é importante entender que ele escreve isso numa idade avançada. Não é nenhum jovem mais, não é, já está na idade final da sua vida, quando ele escreve esse salmo pelo Espírito Santo. E ele escreve justamente porque ele vê Israel cometendo erros que ele cometeu também, porque ele é homem e reconhece que falhou muito como homem. E o que salvou, o que dá a Davi esse título que tem até hoje como grande rei de Israel, e lembrado por todos como um grande rei vitorioso, é porque o coração dele, mesmo sendo um pecador, era um coração que só Deus conhecia. Tanto é que Deus permite que na sua palavra seja escrito que Davi é um homem segundo o seu coração. Diga amém? Então é por isso que você tem que vigiar na sua forma de julgar, na sua forma de ver as coisas, porque nem tudo é como sua mente humana compreende. Nós temos que ter, em primeiro lugar, o amor de Deus, a Deus sobre todas as coisas, e ao nosso semelhante, como se nós amássemos nós mesmos.
Isso é um mandamento de Deus. O resto é coisa da carne, contaminada pelo pecado, pela ação da antiga serpente, que continua tentando arrastar você, a sua alma, para o abismo eterno, quando conseguiu arrastar, derrubar uma terça parte dos anjos do céu. Ele convenceu 33%. Você imagina, é incontável. A Bíblia fala que são incontáveis os exércitos do Senhor. Imagina, então, qual a quantidade de anjos que ele derrubou. Então ele tem sagacidade e astúcia para derrubar as almas que já estão na presença de Deus. Por isso que Jesus nos alerta para ficarmos firmes e vigilantes. E hoje eu tenho certeza, você vai sair desse culto, no mínimo refletindo sobre a tua vida e o que você está fazendo com ela, com a tua alma. É o que Deus quer nos dar essa noite como mensagem de libertação, em nome de Jesus. Amém? Então, Davi era uma pessoa já de idade. Quer ver a prova bíblica sobre isso? Vá no versículo 25, por favor. Fui moço e agora sou velho. Amém? Só até aí, ó. Mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Então, na verdade, o fato é que Davi estava tentando passar uma experiência de vida que ele mesmo tinha, calçado pela unção do Espírito Santo. Amém? Então o que ele passava nesse salmo é justamente uma experiência de vida, dizendo, olha, procure confiar no Senhor. Você vai ter a noção exata disso quando daqui a pouco nós lemos. Veja os versículos primeiros lá. Não te indignes, ou seja, porque ele percebe que o inimigo começa a trabalhar em nações, assim como se você não vigiar, o inimigo começa a trabalhar em pessoas ímpias perto de você. Quer seja na sua família, quer seja no seu trabalho, no seu ambiente de estudo, na sua faculdade, no seu colégio, enfim, aonde você está, o ambiente social seu, o inimigo vai usar pessoas, assim como usava as nações, os ímpios, as nações, para confundir a fé do povo de Israel. E Davi percebia isso, então ele vai tentar alertar o povo pelo Espírito Santo, e esse alerta chega até nós, nos dizendo, olha, não te indigne, ou seja, não fique indignado por causa dos malfeitores, daqueles que estão no mundo, pelas conquistas deles. Aliás, nem tenhas invejas dos que praticam a iniquidade. Essa é uma atenção que você tem que ter, porque senão você vai entrar numa situação perigosíssima, numa área totalmente minada. Quando você parar de olhar para aquilo que Deus te dá e te glorificar a Ele pelo que você tem, para olhar aquilo que você não tem e que os outros conquistaram, sem ter a fé que você tem. Você está compreendendo, igreja? Porque Deus, Ele além de dar essa preocupação para nós vigiarmos nisso, Ele vai dizer, olha, por que você não deve fazer isso? Porque mais cedo ou mais tarde, cedo serão ceifados, como a erva, e murcharão como a verdura. Amém, igreja? Então, mais cedo ou mais tarde vão ter que prestar conta para Deus. Mais cedo ou mais tarde chegará o dia da vida de cada um deles. E aí, meu amado? E aí, naquele dia, eu e você, os salvos, amém? Estaremos junto com o Senhor no julgamento, vendo o julgamento, ali como testemunhas do julgamento de um por um. E aí você vai lembrar que Deus um dia usou um servo, usou a palavra dele primeiro, deixou registrado para deixar bem claro, para que a humanidade não se indigne. Naquela ocasião era o povo de Israel, hoje é o cristianismo, os cristãos. Não se indignem, não fiquem indignados com o que vocês veem no mundo, com o que eles conquistam, com as coisas deles, porque mais cedo ou mais tarde vai acontecer algo. Isso é ponto determinado por Deus. Amém, igreja? Se eles não se converterem, obviamente, né? Que Deus pode mudar a história, né? Se um homem que é de Deus tinha determinado um dia da sua morte, até foi alertado disso, que é o rei Ezequias, lembra dessa passagem? Ele foi avisado, e era um homem também que andava nos caminhos do Senhor, um rei que fazia o que era reto perante a Deus. E Deus manda o profeta ir até ele e dizer, se conserta, ou seja, ninguém é perfeito. A Bíblia diz que ele andava nos caminhos do Senhor, mas aí vem a palavra que diz que não há um justo sequer. Então, viu Deus coisas que só ele via no coração daquele homem. E disse para ele, se conserta, né? Porque você vai morrer. Não tem jeito, se conserta. Foi avisado. Ele vira para um lado e ora, chora, ali clama ao Senhor.
E aí acontece, o contrito, o quebrantamento dele é tão grande na presença de Deus, que move o coração de Deus. E Deus então, antes que o profeta saísse da cidade, do palácio, diz para ele: olha, volte lá, profeta, volte lá, que ele diz a ele, ao rei Ezequias, que eu ouvi a voz dele, o choro dele chegou até mim, eu ouvi o clamor dele, e muito me sensibilizou a tal ponto de eu agora estar aumentando os seus dias de vida. Estou dando a ele mais de 15 anos de vida. Glórias a Deus por isso. Então Deus pode mudar a história. Deus pode mudar a história dessas pessoas que estão no mundo, dessas pessoas todas, como mudou a minha e mudou a sua história. Amém ou amém? Então nós temos que ter um sentimento para com eles de amor, de compaixão no mínimo. Amém? Então nós não estamos aqui para acusá-los, apontar dedo, para dizer a diferença dele. Não, nós temos que vigiar, porque nós estamos numa guerra espiritual. Nossa guerra não é contra a carne nem o sangue, é contra os principados, contra as potestades que operam nesse mundo que nós não vemos, que é o mundo espiritual. E que a aparelhagem hoje está tão tremenda que está captando até coisas espirituais. Não sei se vocês viram aí na internet o que caiu do helicóptero da Igreja Repórter. Não sei se vocês puderam ver. E aquela imagem não é montada não, viu gente? Vocês podem pegar aquela imagem em qualquer lugar. Se alguém não viu, procure saber. Procure se informar um pouco melhor. Que as câmeras estão pegando, conseguindo captar. E Deus está permitindo também, né? Para que o mundo que nós tanto falamos aqui há anos, que o mundo espiritual é mais real do que esse que nós vemos, né? Se você não viu, procure se informar. Não é fake news, não é nada montado, é a imagem real de todas as câmeras. E é nítido o que sai do helicóptero daquela queda. É muito nítido. É a mesma imagem que eu vejo, às vezes, que Deus permite a gente ver aqui na igreja, sobre alguém, uma nuvem negra, demônios. Então nós temos que vigiar, porque o mundo espiritual ele é real, é mais real do que esse que você vê. Eu não sei quantos que sabem do que eu estou falando, mas você vai procurar se informar com certeza. O Espírito Santo vai aguçar a sua curiosidade para que você busque, e você vai ter a convicção do que eu estou falando, e que o mundo espiritual é muito sério. Então passe a ter um pouquinho mais de temor a Deus, porque realmente não só Deus existe, como também o inimigo existe por enquanto. Amém? Deus existe para sempre, é eterno. Agora o inimigo tem data de limite, a sua existência para conhecimento do mundo espiritual, porque um dia vai ser selado tudo isso e vai ser esquecido tudo isso. Glórias a Deus por isso. Aleluia, né? Mas aqueles que permanecem com o Senhor viverão para sempre. Louvado seja Deus então. Então, amados, desde que Deus criou o homem à sua imagem, à sua semelhança, o inimigo ronda, procura seduzir o homem. E como carne, obviamente, o homem foi corrompido, porque além de espírito e alma, ele é carnal. E a sua carne foi corrompida pelo pecado original do primeiro casal. Eu vou pedir até que você vá comigo em duas passagens bíblicas que vai nos dar a convicção de que esse inimigo, ele seduziu aquele casal e continua seduzindo todo mundo. Primeira carta, ou primeiro vamos em Apocalipse, capítulo 12, aonde ali é narrado claramente o lançar fora da presença de Deus desse espírito imundo, que era um espírito de luz, na verdade, que se tornou o diabo e Satanás. Está escrito na palavra de Deus assim, versículo 9 do capítulo 12 de Apocalipse, capítulo 12, versículo 9, todos encontraram? E foi precipitado, ou seja, lançado, o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, que engana, seduz todo mundo. Ele foi precipitado na terra, ele e os seus anjos foram lançados com ele. Até aí, nenhuma dúvida que nós estamos aqui pregando, amém ou não? Agora eu vou pedir que todos vão comigo lá na 1 Pedro, um pouquinho, você volta um pouquinho, você encontra a carta de 1 Pedro, encontra a carta de João, as cartas, você volta um pouquinho, encontra as cartas de Pedro. E na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 5, e versículo 8, no Novo Testamento, vai dizer que esse espírito continua em derredor. Ele continua aí, ó, como dizem as escrituras. Versículo 8 diz: sede, pois, sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor. Então a terra que ele foi lançada está bem claro para nós aí, né?
Essa terra aqui, ó, sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistas firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições que se cumprem também entre vossos irmãos no mundo. Amém? Então está muito claro isso aí. Acho que não há nenhuma dúvida sobre a questão de quem corrompe a humanidade ao pecado, quem é que seduz essa humanidade desde a sua criação. Essa antiga serpente, o dragão, o diabo, Satanás. Davi tinha total experiência em todas as áreas da sua vida, inclusive como o homem que caiu, que eu já expliquei, pecou com Batseba, depois, não vou nem entrar nesse mérito, mas ele cometeu vários, não só ele cometeu vários pecados, né? Então ele é um pecador, ele foi um pecador, como a palavra de Deus diz que todos pecaram e todos carecem de Deus. Mas ele teve experiência suficiente para exatamente, e com autoridade, para poder nos alertar pelo Espírito Santo as artimanhas do inimigo, da sua sagacidade, da sua astúcia. Amém, amém? E lá quantas vezes ele foi tentado por outras coisas, né? Porque veja bem, além disso tudo, Davi era um homem formoso, bonito, ele era um guerreiro admirado e era simplesmente o rei de uma nação. Então ele tinha tudo para cair. Então eu vejo que os erros dele foi pequeno, perto das N tentações que ele teve. Amém ou amém, igreja? Então ele teve autoridade pelo Espírito Santo de escrever justamente o Salmo de número 37 para poder nos dar entendimento e nos alertar sobre os perigos desse mundo. E por isso que o Salmo 37 fala ali, ó: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Amém? Então Davi, pelo Espírito Santo, tenta nos alertar justamente sobre essas setas que o inimigo consegue lançar em brechas que nós damos a ele, né? Porque a mente humana ainda é muito pequena perto da imensidão desse universo. Mas vamos lá, por isso que Jesus diz ali em Mateus 26, se você quiser ir lá, pode ir, não só grave na tua mente, Mateus 26, 41, também é um texto muito conhecido, que diz o que? Sobre a vigilância com a carne, né? Ele fala, no versículo 41, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Então ele não manda você orar e vigiar, ele fala você vigiar e orar. A ordem certa é vigiar e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, ele faz uma revelação tremenda aqui. O Espírito está pronto, diga oculto. Amém? Quando o Espírito está pronto, está dizendo, já está escondido. O vosso Espírito, a vossa alma não pode ser tocado mais. Diga amém? Mas a sua carne é fraca, a carne é fraca. Então, e ainda estamos envolvidos a um manto, sujeito à corrupção. E o que o inimigo quer fazer é mortificar essa tua carne aí. Você não pode mais tocar na sua alma, no seu espírito. Ele vai tentar impedir de que você seja um vaso usado nas mãos de Deus. O que ele puder protelar, para que você viva em erro, viva como um negligente, não um diligente, que diligente é o contrário de negligente. O inimigo puder fazer, mesmo que ele sabendo que não pode, não consegue tocar na tua alma, no teu espírito, está oculto em Deus, porque você se entregou ao Senhor de coração, e o seu nome está escrito no livro da vida. Ele vai tentar apagar, ele vai tentar fazer com que Deus apague o seu nome, mas ele não vai apagar. Agora, o que ele vai tentar fazer então, o inimigo, é fazer você se tornar um vaso inútil. E aí como vai ser constrangedor para você, a alma vivente num corpo, se apresentar diante de Deus e abrir o seu livro da tua vida, e você vê que você perdeu tanta oportunidade de ser um instrumento nas mãos de Deus. Vai receber a coroa conforme as suas obras. Amém? Então vamos vigiar sobre isso aí, em nome de Jesus, tá bom, amados? Então, vigiai e orai, porque o Espírito está pronto, está oculto, está guardado, mas a carne é fraca. E a falta de vigilância é que vamos entrar no ponto que Deus quer trazer para essa mensagem. E a falta de vigilância está aproximando cada vez mais os cristãos desse século ao mundo, ou às coisas do mundo. A falta de vigilância está levando os cristãos de volta ao mundo, com a sagacidade do inimigo, com a astúcia dele. E você vai entender em nome de Jesus. Sendo que Deus nos dá um alerta. E Ele não mudou. Deus não muda. Ele nunca mudou e jamais mudará. Ele nos dá um alerta desde o Velho Testamento, lá no Salmo também. Vá comigo no Salmo 1. Olha o alerta que Deus dá ali, ó. Salmo 1.
Você vai entender. Depois vai entender por que o Espírito Santo quer falar, e ouça quem tem ouvidos. Salmo 1, versículo 1. Diga: muito mais feliz. Você quer ser muito mais feliz? Todo mundo deseja isso, né? Então ele vai começar a dizer: muito mais feliz. O feliz é verdadeiramente, que a palavra bem-aventurado quer ter esse contexto, né? Dizer que realmente é feliz, muito mais feliz. O feliz realmente é bem-aventurado o homem é a humanidade, o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Eu acho que você viu que esse carnaval aqui fez escancaradamente escarnecendo o nosso Deus. Viu ou não viu? Eu acho que ninguém tinha dúvida disso, mas dessa vez ficou escancarado, né? E a guerra está declarada entre uma emissora cristã, ou vamos dizer, quem declarou a guerra foi a emissora não cristã, satânica, e uma emissora cristã. Está declarada. Na verdade não é. A guerra está ali de publicidade, a guerra está de mercantil, que é uma guerra comercial, mas que na verdade isso tudo é uma desculpa que o inimigo trabalha, uma meia de trabalhar para poder ter um império dele aqui na terra também. Mas está caindo, em nome de Jesus. Amém? No Novo Testamento Deus não muda, e a prova que Ele não muda é que Ele nos dá um conselho lá em Tiago. Você vê que aqui em Salmo Ele diz claramente: olha, não se assente na roda dos escarnecedores, nem fique ouvindo o conselho dos ímpios. Aí lá, vamos lá no Novo Testamento, na Nova Aliança, com o sangue de Jesus. Tiago, carta do apóstolo Tiago. Depois de Hebreus você encontra no finalzinho da Bíblia a carta, a epístola de Tiago, do apóstolo Tiago. Nós vamos no capítulo 4 e no versículo 4 também, quando ele vai dizer assim: infiéis, né, adúlteros e adúlteras, ou seja, aqueles que adulteraram a palavra dele, não sabeis vós que a amizade do mundo, olha o que Deus fala, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, se constitui ou constitui-se inimigo de Deus. Uma outra tradução: infiéis, não compreenderam ainda que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele que se fizer amigo do mundo está se constituindo inimigo de Deus. Misericórdia. Infelizmente, amados, está ocorrendo isso. Está ocorrendo de uma forma, e numa escala assustadora no meio cristão. Amados, é triste ver, é muito triste, certas imagens que eu vi que mandaram para mim, imagens, vídeos de pessoas cristãs envolvidas com esse carnaval, essa festa carnavalesca, né, que para quem não veio, se quiser tiver um pouco de interesse de saber o que Deus está falando nesse lugar, é só ir na mensagem de sexta-feira passada, quando foi explicado o que é o carnaval, né? Mas enfim, é muito triste ver certas imagens que chegam até a gente, e Deus faz com que chegue até a gente. Ele já tinha me revelado a palavra quando Ele manda servos enviarem fotos, enviarem vídeos onde está comprovada a presença de cristãos no meio do mundo. Então é muito triste você saber que um pai, uma mãe, que pais de uma forma geral, o Espírito Santo tem uma luta para convencê-los de mantê-los na presença de Deus e de fazê-los com que os filhos busquem a Deus. É uma dificuldade enorme que o Espírito Santo tem. Ele chega a chorar, ele chega a gemer dentro de você, que você tem o Espírito Santo. Quando eu falo você, estou me referindo às pessoas que fazem isso, né? Ao ser humano. Mas o Espírito Santo está aí, em qualquer situação, que está gemendo dentro de nós, que nem orar nós sabemos, né? Mas enfim, o que eu quero dizer é que é muito triste ao saber que cristãos preferem ensinar seus filhos a pular o carnaval do que trazê-los para a igreja. Isso está acontecendo, amados. Está acontecendo. E tudo isso está acontecendo, amados, porque venha você achar que isso aqui é uma pessoa antiga, quadrada, ou está fora de moda, porque a moda realmente, no final dos tempos, é um amor se esfriar de quase todos, e muitos serem chamados e poucos serem escolhidos. Essa vai ser a moda do final dos tempos.
Aí você tem que escolher pelo seu livre-arbítrio aonde você quer estar. Amém, igreja? Estou falando pelo Espírito Santo, viu, irmãos? Isso é um culto de libertação. E nós não estamos aqui para passar a mão em ninguém. Estamos aqui para falar o que Deus fala, a começar para mim e depois para a sua igreja. Em nome de Jesus. Então sabemos que a origem dessa festa que teve agora é uma festa pagã. E nós não vamos aqui explicar tudo de novo. Mas não adianta o inimigo tentar disfarçar, maquiar ela, justificar que é outra festa. Por exemplo, você vê aí alguns templos do Senhor, ungidos para ser ministério do Senhor, sendo usado para carnaval gospel. Você já viu isso já? Já, mas templos aonde se diz que adora a Deus, sendo usado para carnaval gospel. E aí você tem que entender o seguinte: o inimigo faz isso com uma sagacidade tão grande, com uma astúcia tão grande, que grandes ministérios fazem isso. Ministérios consagrados, que tem aí membros, milhares e milhares de membros. Porque quanto mais membro, quanto mais líderes são formados, aliás, me preocupa muito essa questão de lideranças, porque estão dando liderança para qualquer pessoa. Essa semana tive uma visita que eu fiquei apavorado. Uma família cheia de problemas que disse: eu estou fazendo, de outra igreja, de outro ministério, estou fazendo um curso de células, eu vou ser líder de célula. Eu falei: meu Deus. Eu saí de lá arrepiado. Eu falei: Jesus. Então, amados, é coisa complicada o que está acontecendo. Quanto maior o ministério, mais eles vão dando poder para as pessoas que não estão preparadas, e mais estão escancarando o mundo para dentro da igreja. Então, por isso que o Senhor está muito preocupado com as suas igrejas pequenas, e que elas não se transformem em grandes, e grandes também em pecado, porque o mundo está sendo levado para dentro das igrejas, infelizmente. Carnaval gospel, amados. Você acredita num negócio desse? Aí você vai falar assim: pastor, não é bem assim. Então você vai entender agora que o diabo fez a mesma coisa com Eva. Eva, capítulo 3 de Gênesis. O que Deus disse a respeito daquela árvore? Você não pode comer de jeito nenhum dela, eu não posso nem tocar nela. A Eva disse: o dia que eu olhar para ela e tocar nela e comer dela, eu vou morrer. Não vai nada, é conversa de Deus. Pode ler Gênesis 3. Ele atrai então a Eva, aguça a curiosidade da Eva de experimentar. Você vai entender até o final. O Espírito Santo falava assim: filho, ele me levou para dentro de uma família que eu conheço também, que eu já dei apoio. E o maior trabalho que você tem para levantar uma pessoa, para buscar uma pessoa para Deus, uma esposa de orar, dobrar o joelho, consagrar o seu marido, santificá-lo, e depois uma distração, numa vaidade, no sentimento carnal, se desvia dos caminhos do Senhor e tudo vai para o água abaixo. E assim é uma família que eu dei apoio aí, e o Espírito Santo me levou até aquela família. O Senhor falou: por que você está me levando até lá, Senhor? Aí ele falou: vou te lembrar de uma coisa que você esqueceu. Você se lembra de uma vez que você foi visitá-los? Eu falei: me lembro. Então tá. Você se lembra que você encontrou na casa dele? Eu falei: me lembro. Tudo começou com uma cervejinha sem álcool. Você está compreendendo? Olha a sagacidade do bicho, do inimigo. Cervejinha sem álcool não tem problema. Não tem álcool, não tem teor alcoólico, não faz mal nenhum. Que é isso? Passou a tomar cervejinha não alcoólica dentro das igrejas. Aí depois, cada 3 cervejinhas não alcoólicas, uma só não vai pesar, não vai ter, só para dar uma equilibrada. E hoje, infelizmente, voltou a ser um alcoólatra. Ele começou a levar a cervejinha para casa, escondidinho, embaladinha, e depois começou escancaradamente a sentar-se em bar no meio dos escarnecedores, e volta para sua casa, sabe lá de que jeito. Então, igreja, o Senhor me lembrou também uma outra situação. Às vezes, quando você passa em determinados lugares, tem juventude assim, você sente um cheirinho doce de alguma coisa. É o tal do narguilé, já ouviram falar nesse troço? Né? Então, uma geração de hoje, o diabo falou: eu perdi os fumantes. Quantos que eu vou perder? Vai haver um monte, porque há um grande movimento, né? Houve, principalmente na década passada, nos mais contemporâneos a mim, sabe que há uns bons 20, 30 anos para cá, há uma guerra declarada contra o tabaco, né? Há uma guerra declarada claramente dos governos, porque aí também entra o poder aquisitivo, né? Porque gasta-se muito, né? É obrigado a gastar muito, e não vai sobrar para a corrupção, se começar a ficar muito doente.
Então os governos aceitaram encarar essa guerra contra aí. E depois, obviamente, calou-se um pouco, e entra a corrupção no meio também, das grandes indústrias do tabaco, enfim. Não vou entrar nesse mérito, porque é muito sujo esse mundo. Mas, enfim, os mais contemporâneos a mim sabem que eu estou falando a verdade. Dos 20, 30 anos para cá, houve essa guerra declarada. Aí o inimigo astutamente falou: eu vou pensar em alguma coisa. Aí criou o tal do cigarro com fragrância. Aí colocou o cigarro sem a nicotina. E aí foi, até que chegou ao ponto que chegou isso aí. E para quem não sabe, isso aí, que alguns jovens são atraídos, até do meio gospel, para quem não sabe, ele é 100 vezes pior que o cigarro. Ele tem as mesmas toxinas de um cigarro, as mesmas toxinas cancerígenas. Isso é comprovado pela ciência. Não estou falando nada sem conhecimento. Existem 4.700 toxinas cancerígenas dentro do cigarro. E assim também tem no narguilé. Só que ele é 100 vezes mais potente por causa da constância do que é feito. Vocês estão compreendendo? Então o inimigo astutamente, sagazmente, está continuando matando através do tabaco, através, né, dessa situação que é o que nós acabamos de explicar pela sua sagacidade. E eu também sei, amados, esse detalhe da cerveja que eu falei, que mais? Sim, essa questão do carnaval aí, queria chegar nesse ponto, que eu anotei para não esquecer. Meu Deus, eu fiquei tão chocado quando eu vi. Só os salões não está sendo mais suficiente. Então perceba que o inimigo sagazmente vai fazendo. Ele vai trabalhando aos pouquinhos, como raposinhas na lavoura. Amém? Entenda isso. E agora, ele está convencendo os cristãos, e são cristãos, mas estão dando brechas, não estão vigiando, a sair fora dos salões. E sabe o que aconteceu esse ano? Não sei quantos que viram, no Rio de Janeiro, em Salvador e em São Paulo, blocos gospel nas ruas. Viram isso aí? Quem que viu? Alguém viu. E puxado por cantores famosíssimos, que vocês aí, vocês, admiramos, do mundo gospel. E achando eles que estão conquistando aqueles que estão ouvindo. Vocês estão compreendendo, igreja? Achando eles que estão conquistando aqueles que estão ouvindo. Porque eles estão passando, louvando a Deus, e o povo vem cantando, está louvando a Deus, e o diabo está sendo envergonhado, amados. O diabo está morrendo de rir disso tudo aí. É igual a cerveja sem álcool, igual o narguilé, igual as festas que eram dentro dos salões, dentro das igrejas, e agora estão passando por lá de fora. Na verdade, o que o diabo está conseguindo fazer é seduzi-los, enganá-los e atraí-los. Porque se você não sabe, ontem mesmo, não sei que estado que foi, se foi na Bahia, eu fiquei chocado. Só num hospital entrou 5 ou 8 pessoas contaminadas com seringas de doenças, como é que chama-se? Doenças, essas doenças que contrariam através do sangue, doenças sexualmente transmissíveis, né? Então, foram picadas com agulha. Só, não sei se é Rio de Janeiro ou Salvador, eu vi notícia ontem, entraram 5 ou 6 casos, eu não me lembro, eu peguei já no final a reportagem, pessoas que entraram picadas e comprovadamente estão contaminadas com sangue, no meio desses blocos todos aí. Sabe-se lá quantos mais, né? Então, eu queria só passar para vocês o que o Espírito Santo passou no meu coração da sagacidade do inimigo para nós vigiarmos. E, infelizmente, os salões já não estão sendo mais suficientes, já estão indo para fora da igreja e entrando no meio de blocos, criando blocos gospel. Então, amados, a serpente que enganou lá o tal do casal Adão e Eva, continua enganando. O que diz Salmo 1? Não ouça os conselhos dos ímpios e nem se assente na mesa com os escarnecedores. Não. O que ele falou? Não, isso é bobagem. Vai sim, pode ir, não tem problema. Cria um bloco, inclusive, vai para as ruas. Dentro do salão não está mais bom, não. Vamos para a rua. Amém? O que Deus fala na sua palavra? Em Tiago 4, o que ele fala lá? Como é que ele fala ali? Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Não, você pode ser amigo dele sim. Pode fazer amizade, abraçar, sair pulando junto, normal. É a mesma serpente que seduziu e enganou o casal primeiro,
a começar por Eva, está agindo exatamente igual nesse mundo do século 21. Agora, amados, Romanos 8 diz claramente, vamos em Romanos 8? Vocês estão compreendendo a preocupação do Espírito Santo? Amados, desde sexta-feira para cá, a outra sexta-feira e essa sexta-feira está sendo marcada por essa vigilância aí, que Deus está tentando alertar o seu povo. Só que assim, uns vão escutar, outros não vão escutar, vão achar que é o pastor que está falando, não tem problema. Só que não se esqueça que existe um dono desse lugar aqui, que usa esse lugar para falar. E eu sou apenas um instrumento dele. E para mim, se você for um pouquinho racional, seria muito mais interessante carnalmente eu trazer mensagens que te agradam. Concorda? Então, Romanos 8, versículo 8 diz assim: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Estão deturpando a palavra de Deus, amado, porque querem satisfazer os seus desejos carnais, as suas paixões. Então criam um novo evangelho, não segundo Jesus, é lógico, né? Mas assim, aquele evangelho que satisfaz a carne, que entra lá o que diz Isaías. Vai chegar uma época que vamos dizer: para de me falar desse santo Israel, me fala de coisas agradáveis, me prega ilusões, né? Traga ilusões ao meu coração. Isaías capítulo 30. Mas eu quero ir com vocês em Gálatas, capítulo números 1. Eu sei que muita carne está batida aí, mas não tem problema. Se você for salvo, é o meu pagamento. Gálatas capítulo 1, versículo 6. Eu vou ler na tradução que eu tenho aqui, depois eu vou ler na Nova Versão Internacional, que é uma versão mais dentro do assunto que nós estamos falando aqui. Maravilhem, ou seja, admiro-me, né? De que tão depressa passaceis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo descendo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos anunciamos, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo, ou novamente, também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Nova Versão Internacional. Admiro-me que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que vos chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho que na verdade não é evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo dos céus, preguem um outro evangelho diferente do que foi pregado a vocês, seja amaldiçoado. Como já dissemos, e agora repito: se alguém anuncia a vocês um outro evangelho diferente daquele que já receberam, seja amaldiçoado. Amém, igreja? Eu leio com vocês Romanos 8 de novo, para a gente finalizar essa mensagem. Eu quero crer que se eu for além disso aqui, é minha carne. Então eu vou parar aqui, porque foi até aqui que Deus me trouxe a revelação. Aí agora, aquele que tem ouvido, ouça. É o tema dessa noite, por que pareça. Quem tem ouvidos, ouça. É o tema da noite. Quem tem ouvidos, ouça. Romanos 8, versículo 1, como eu já disse, vou ler de novo, versículo 1, depois eu vou ler o 6 ao 8. O 1 diz: portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E o versículo 6 diz: porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito, que é o Espírito Santo, é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade, olha de novo aí, é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus. Em verdade, ou pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Ele pode, né, amados? Você tem o Espírito Santo em você? Então coloque-se em pé e coloque a tua mão no coração e fale com o Espírito Santo, em nome de Jesus, para ele testificar no teu coração. Porque se você ficar olhando para mim, você vai cair.
Se você olhar para qualquer outra placa nacional, você vai cair. Se você olhar para religiões, você vai cair. Mas se você olhar para Jesus, ficar firme com Ele e obedecer a Ele, você com certeza vai entender tudo que o Espírito está trazendo na sua igreja essa noite. Coloca a mão no coração. Senhor Deus e Pai, é no nome de Jesus que mais uma vez eu me coloco na Tua presença junto com meus irmãos. Nesse momento, Senhor, eu peço que o Senhor faça aquilo que eu te peço sempre nos cultos de libertação. Porque será em vão ficarmos aqui pregando se não o ouvido espiritual não abrir, se o coração não for aberto para receber essa semente. Então, Pai, testifica no coração dos teus filhos que ouviram essa mensagem e que todos possam sair daqui realmente transformados, transbordando a tua graça sobre todos, de tal forma, Senhor, que lá fora, ao sairmos lá fora, seja nesta festa que passou, se o Senhor permitir de vir outras em nossas vidas, ou qualquer outro tipo de situação que o mundo nos convida, que nós possamos verdadeiramente ser aquilo pelo qual fomos ungidos, separados, para sermos o sal da terra, para sermos luz do mundo. É o que eu te peço, Senhor. E só os que recebem essa palavra, derrama sobre eles, Pai, uma unção renovadora e os fortaleça. Mas aqueles que porventura ainda estão endurecidos os corações, eu peço a misericórdia do Senhor sobre eles. Não sei por quanto tempo cada um deles tem um fôlego de vida, mas a tua palavra diz claramente que haverá um tempo em que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só o Senhor é Deus, em nome de Jesus. Você que recebe a palavra, diz: Senhor, eu recebo a palavra e peço que o teu Espírito Santo regue essa semente para que ela venha crescer com raízes profundas na minha vida e em todas as áreas da minha vida, e eu possa dar testemunho do que eu sou, daquilo pelo qual fui chamado, em nome de Jesus. Diga amém. Você recebe essa palavra mesmo de todo o coração? Então, amém, que assim seja. Estenda essas mãos aqui para o altar. Vamos declarar juntos a unção de Deus sobre todas essas causas, sobre todas essas vidas, tudo que foi determinado aqui no início, quando as irmãs vieram aqui interceder pelas suas orações, que agora você não venha buscar nada de volta, mas sim que você busque a tua vitória, tome posse dela, em nome de Jesus. Antes você, por favor, eu perdoe que esqueci, o Espírito Santo não me deixou esquecer, leva as tuas mãos na cabeça, com a autoridade que você tem agora, no nome de Jesus, porque o Senhor nos deu essa autoridade, amém? E você colocando a mão na cabeça, da cabeça à planta dos pés, ou seja, esse tempo inteiro, que representa todas as áreas da sua vida, vai receber o impacto da unção de Deus. Se você crer, diga com autoridade: é no nome de Jesus que eu declaro a minha vida, todas as áreas da minha vida, e este templo do Espírito Santo, que é o meu corpo, totalmente tomado pela unção de Deus, e desfeita toda a obra do inimigo. Por isso que eu digo agora, na autoridade do nome e do sangue de Jesus Cristo, sobre a minha vida, sobre o meu corpo e todas as áreas da minha vida, saia todo mal, em nome de Jesus. Diga muito bem, meu amado, minha amada, você que acabou de ouvir a mensagem de pregação do culto de libertação da comunidade evangélica A Mão de Deus. Nós temos, por revelação do Espírito Santo, uma campanha a qual você pode participar também. Basta você ter o interesse de participar. Se você foi tocado por Deus de participar dessa campanha, não é necessário estar aqui presente na igreja. É uma campanha, até porque nós estamos via internet, né? Você nos acessou. Basta você continuar fazendo isso toda semana, porque é uma campanha de 7 semanas. Então nós podemos, por exemplo, você pode nos localizar através do canal do YouTube, na comunidade evangélica A Mão de Deus, como você está vendo no vídeo, as instruções, como também no blog, no canal no blogspot da igreja. Ou seja, entra no Google, conforme você está vendo na imagem, você entra no Google e ali você acessa, na busca Comunidade Evangélica A Mão de Deus, localizando, você vai abrindo, você vai encontrar vários endereços, né? É o primeiro do blog, da Comunidade Evangélica A Mão de Deus, blogspot.com.br. E aí então nós podemos ali, a partir daí então, lhe atender também, no caso você querendo fazer uma campanha de libertação. E para isso é necessário que você nos procure através do e-mail que você está vendo localizado agora aí, é meu e-mail pessoal, o qual eu mesmo vou estar abrindo, respondendo a você e enviando a você na resposta, junto ao anexo, a campanha da libertação, sem custo nenhum, sem nenhum ônus. É totalmente gratuito, porque é Deus que nos deu ela e nós repassamos para a glória de Deus. Então você nos procure através desse e-mail
e-mail, eu vou estar atendendo as suas necessidades, atendendo a sua mensagem, caso quisermos conversar outros assuntos, enfim. No retorno da minha resposta, eu mando para você, ao seu pedido, esta campanha totalmente gratuita, a qual você pode imprimir, salvar nos seus arquivos e depois pode continuar fazendo quantas campanhas você quiser. Aliás, até porque esta folha que eu vou devolver para você no anexo é uma campanha que não pode ser 2 causas numa folha só. Cada folha tem que ser uma causa. Eu vou explicar passo a passo o porquê desse motivo de ser uma folha para cada causa. Por isso que é importante você salvar no seu computador, para que você possa, ao desejar fazer mais campanhas, você poder imprimir quantas vias você quiser, para quantas causas você quiser. Então vamos lá. Você vê o formulário aí, é um formulário revelado pelo Espírito Santo, não há nada de místico nele, o que há nele, na verdade, é uma revelação para um exercer da fé nossa, uma ação de fé, né? Toda vez que você tem uma ação, Deus tem uma reação da sua fé. Então, vamos confiar no Senhor, vamos entregar na mão dele, porque confiamos, esperar nele, descansar nele, porque com certeza o mais ele fará. Você observa então aí que você deve colocar o nome do fiel. Esse nome do fiel é você que vai estar fazendo a campanha, porque é uma campanha semanal. No caso, hoje você encontrou a gente nesse vídeo. Uma semana após, você pode procurar nos canais que eu te falei há pouco, né? Ou no canal do YouTube, ou no blog Explode da Igreja A Mão de Deus, na comunidade evangélica A Mão de Deus. E aí você encontrando, você pode fazer essa campanha através dos vídeos. Aí você coloca, então, para fazer essa campanha é necessário você ter esse formulário, colocar o nome do fiel, que é você que vai estar fazendo a campanha, escolher a causa. Você pode observar que são 2 campos, causa própria e causa para terceiros. Então ali você vai ter cada opção, né? Vai ter as opções suas para sua causa própria ou para terceiros. E no campo abaixo tem um espaço pequeno para detalhar a sua causa. Então ali você escolheu a causa, você vai citar ali, relatar a ela qual o motivo da campanha que você está fazendo, qual o detalhe da campanha, né? Embora Deus o saiba, porque Ele é onisciente, mas a Bíblia diz que você deve apresentar tudo em forma de orações e súplicas. E esta campanha é o que eu disse há pouco, é uma forma de você agir para Deus reagir à sua fé, em nome de Jesus, tá bom? Então, vamos seguir aí, vamos seguir em frente. Depois de detalhado a causa, você vai ter uma agenda, onde você vai ter ali a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, 7ª semana. Cada semana você deve entrar, antes de ouvir a mensagem, já preencher a data da semana, para você não se perder nessa agenda, você saber que está cumprindo semanalmente essa campanha fielmente, né? Então você preenche ela ali, e há um espaço, a partir da 2ª semana, uma opção em que você já recebeu a campanha, já recebeu a vitória, você vai grifar no campo abaixo, já recebi minha vitória, obrigado Senhor. Ou seja, você vai permanecer na campanha em agradecimento. Caso ainda não tenha recebido na segunda, na terceira, na quarta e assim por diante, até a 7ª semana, você vai colocar ali, caso não tenha recebido, literalmente, você vai colocar, pela fé você já toma posse, em nome de Jesus, mas você vai colocar sempre a opção, estou em oração, confio no Senhor. Amém? Então esse é o nosso formulário, não é difícil, ele é bem didático, é fácil de preencher, basta você apenas entrar em contato comigo naquele e-mail, que eu vou estar retornando a você no anexo um formulário desse para que você possa estar na campanha que foi revelada pelo Espírito Santo de Deus e que tem feito grandes maravilhas na vida de muitas pessoas. Confia no Senhor e com certeza o mais Ele fará, em o nome de Jesus. Você coloca então os que pegaram a folha, em nome de Jesus. Você que não pegou, agora você vai ficar em espírito, em oração, por aqueles que pegaram, clamando ao Senhor pela vida deles, pelas causas que eles estão apresentando. Afinal de contas, somos um só corpo, igreja. Não adianta, não há diferença, nós somos membros de um só corpo. Somos os membros do corpo de Cristo, a igreja de Jesus em plena atividade. Então não se distraia porque você não pegou a folha. Ore pela parte do outro corpo de Cristo, que está ali precisando da tua oração, da sua fé, para ajudá-lo nesta causa que ele está apresentando diante de Deus, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, enquanto eu vou estar falando no microfone, os teus filhos estão nesse momento apresentando os motivos pelos quais iniciarão esta campanha de libertação. Deus, registra mesmo, Senhor. Envia teus anjos para colher essa oração, para que ela suba até a tua presença em forma de um aroma suave e agradável, que é a fé que eles estão tendo de apresentar na tua presença as vidas, as causas pelas quais eles estão clamando, Senhor. Eu uno a minha fé, uno a minha oração com a oração deles, para declarar que eles serão aquilo que a tua palavra diz que serão, e são mais que vencedores em Cristo Jesus.
para a tua glória, Senhor. Liberta, cura, transforma, renova, faz mesmo o teu propósito ser cumprido nesta causa que está sendo apresentada diante do Senhor. E que virão os testemunhos, e o seu nome é que será glorificado, em nome de Jesus. Quebra todo o arco do inimigo, em nome de Jesus. Amém. Não sei se deu tempo de você colocar diante de Deus todas as necessidades que você tem nesta campanha, mas se você na oração em casa, ao preencher, vai estar orando, continuando determinando, e no nome de Jesus Deus vai te honrar. Amém? Você crê? Então faça a seguinte oração agora, junto com seus irmãos, a respeito da tua campanha. Tanto os que estão aqui presentes, quanto os da internet, façam a seguinte oração, com essas palavras simples, mas que Deus traz aos meus lábios, para que vocês possam repeti-las e serem escritas com uma oração de fé. E digam, em nome de Jesus, eu estou iniciando uma campanha, e agora publicamente estou declarando, a minha campanha é uma campanha de fé, de convicção e certeza a quem estou entregando. E eu declaro, no nome de Jesus, que aquilo que a palavra diz que eu sou, mais que vencedor em Cristo Jesus. E eu terei a vitória, já obtenho ela, tomo posse dela, desde agora, porque eu sei que o Deus que eu sirvo é fiel e verdadeiro, e é no nome de Jesus que eu entrego esta causa a Ele. E em nome de Jesus eu dou como testemunho a vitória que eu vou receber, trarei para que o nome de Jesus seja glorificado, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu darei testemunho da minha vitória em nome de Jesus. Amém? Amém? Eu concordo com a sua oração, com a sua vitória. Eu profetizo, você dando testemunhos e o nome do Senhor Jesus sendo glorificado nessa tua vitória. Amém? Que assim seja, podemos assentar. Só não esqueça de preencher e vir 7 semanas, nas sextas-feiras aqui na igreja, ouvir a palavra, até cumprir as 7 campanhas sem quebrar essa corrente. Você da internet, é só você entrar novamente no canal do YouTube, até se inscrever lá que você recebe automaticamente as mensagens, ou simplesmente você entrar no blog da igreja, entrar na procura, na busca da igreja do Google, né? Comunidade Evangélica Mão de Deus, Comunidade Evangélica Mão de Deus, vai aparecer vários endereços, mas o primeiro que aparece lá é o blog da igreja. Você entra lá, e além de conhecer a igreja pela qual você foi tocado de acompanhar essa mensagem, que é a Igreja Mão de Deus aqui de Londrina, você vai estar também, no nome de Jesus, recebendo as mensagens e podendo se alimentar da palavra de Deus, em nome de Jesus. Deus os abençoe. Igreja, agora eu vou pedir que todos que estão no segundo dia, tanto os aqui presentes quanto os da internet, do segundo ao 7º dia, coloque-se todos em pé, em nome de Jesus. Não é necessário apresentar a sua campanha, porque Deus, desde o primeiro dia, já registrou, mandou que os anjos trouxessem e fosse registrado no livro da tua vida esta campanha. Então agora você vai fazer uma declaração de convicção de fé para a sua campanha. Não importa o dia que você está nela, determine aquilo que você declarou no primeiro dia. Faça a seguinte oração todos. Digam, Senhor Deus, mais uma vez estou em tua presença em nome de Jesus, para publicamente declarar a minha fé, a minha convicção e certeza de que esta vitória é minha. Eu apresentei lá no primeiro dia a minha campanha e disse publicamente que eu seria o que eu sou e que está na tua palavra, mais que vencedor. E eu sou e continuo sendo e sempre serei, porque o Senhor é o meu Deus, em nome de Jesus. Entregue em tuas mãos, desde o primeiro dia está esta campanha, e agora desde o primeiro dia estou declarando a minha vitória, e eu tomo posse dela, e envergonhado e confundido serão todos que tentam se levantar contra ela, porque o meu Deus é o Deus do impossível. Não importa a circunstância, a minha fé está inabalável, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa oração eu faço em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus eu concordo com a sua vitória, com as suas bênçãos, mas não deixe de trazer seus testemunhos, porque isso edifica a fé da igreja e glorifica o nome do nosso Deus. Amém? Tomou posse da tua vitória? Um aplauso ao Senhor, glórias a Deus, glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Podemos assentar. Os que terminaram aqui na igreja, coloquem no vaso de oração depois ou agora a sua campanha. Os da internet, volte a entrar em contato comigo, caso já não tenha sido orientado como proceder ao final da campanha, no 7º dia. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.